Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda, sejam bem-vindos ao canal Caminhos da Deusa. Hoje começaremos a nossa jornada falando um pouco sobre a história da bruxaria. Desde a antiguidade, em que passamos pela magia, que o quanto a magia era influente para os povos antigos, até os dias atuais. E não tem como a gente começar falando que temos a presença de Hecate. Tá vendo? Ela tá aqui, só não tá sendo aparente, mas ela está aqui conosco. Afinal, como falar de bruxaria sem a presença da deusa, protetora das bruxas e deusa da bruxaria, não é verdade? Bom, esse vídeo de hoje vai falar um pouco sobre a magia na antiguidade. Por que não bruxaria? Porque a ideia de bruxaria, o termo, a palavra, ela passa a existir apenas na Idade Média. É claro que nós temos algo semelhante ao que viria a ser posteriormente a ideia da bruxa, entendeu? Mas isso só acontece lá na antiguidade, na civilização greco-romana. Então, a gente vai ver o quanto a magia ela era importante e o quanto isso influenciou para que a Igreja Católica e a Igreja Protestante criem mecanismos para conhecimento, perseguição daquelas que viriam ser conhecidas como bruxas, tá? Por que eu não falo bruxos homens? Por um motivo muito simples. A quantidade de mulheres mortas na Inquisição foi muito maior que a de homens. É claro que aconteceu sim a de homens, mas a quantidade não foi grande comparada de mulheres, óbvio, tá? Bom, nossa jornada, nossa história, né, nosso vídeo já começa falando da onde? Do Egito. Por quê? Porque não tem como a gente falar de civilização que trabalha, que conhece magia, senão o Egito. O Egito, ele tinha um conhecimento mágico, um entendimento mágico muito grande. Para isso, eles tinham inclusive o seu próprio deus, o deus Heka, que incrivelmente lembra um pouco o nome de Hecate, porém ele era um deus masculino e além de ser o deus da magia, ele era também o deus da medicina, né? E para você ser um sacerdote ou sacerdotisa desse deus, você tinha que ter um conhecimento da magia, você tinha que ser o possuidor da magia, né? E como você fazia isso? Tendo conhecimento de palavras de poder, né? Normalmente eram palavras que já eram conhecidas, porém elas tinham cada um a sua finalidade, como atrair entidades que já tinham feito a sua passagem, deuses, semideuses, fazer encantamentos e maldições, né? E também há o uso de amuletos. Quem os usava? Principalmente a nobreza e os faraós, que seriam, por exemplo, o Ankh, eu tenho até o Ankh aqui tatuado, né? O olho de Horus, o escaravelho, né? Eram símbolos que estavam em urnas funerárias, né? Para auxiliar a passagem dele, do faraó, dos nobres, pelo além-vida, né? Para proteção da vida e saúde da pessoa, né?
E também temos a presença de papiros contendo maldições e encantamentos. Grande parte desses papiros, eles se localizavam principalmente na biblioteca real e não eram todos que podiam estar tendo acesso a esses papiros. Tanto é que há relatos de que pessoas que tentaram ter acesso exatamente para fazer um encantamento contra uma pessoa, mas não deram certo, mas não conseguiu. Com relação a maldições, a gente tem a mais famosa maldição, que ela é postergada até os dias até ditas, faladas, né, até os dias atuais, que era a maldição do rei Tutancâmon, faraó menino. Eu ainda acho que ele era um menino porque ele assumiu o trono tão cedo e e o seu reinado foi muito curto, né? Ele veio falecer com 19 anos, ou seja, ele era um menino, né? Ele quase não teve a oportunidade de reinar. Bom, eu vou me ater à maldição de Tutankhamon porque é algo que até hoje não se tem explicação. O Tutankhamon, ele tinha a tumba de Tutankhamon tinha uma inscrição que todos aqueles que violassem o seu túmulo, né, poderiam sofrer maldições, mas não falava o que era exatamente, né? Só que Howard Carter e sua equipe, né, o Howard Carter ele era um egiptólogo, ele não ligou para maldições, ele não ligava mesmo para que dessas coisas, né? Ele achava que isso era uma superstição boba. E ele entrou e ficou maravilhado. Não era uma equipe relativamente pequena, mas também grande. Ai, gente, vocês me desculpem, mas é porque é difícil gravar com gente fazendo reforma dos vizinhos, tá? Ele tem. Ele então entra na tumba e viola o espaço sagrado de Tutankhamon. Howard Carter, né, ele foi basicamente o que menos sofreu na a maldição, né? Ele teve um pássaro que ele levava com ele, né? Para onde ele queria, né? Para onde ele ia, ele estava sempre, o pássaro dele sempre ia junto. E de repente surge uma cobra. Ninguém sabe de onde veio aquela cobra, que picou e matou o seu pássaro favorito. Isso foi em 1922, quando o Howard Carter abriu a tumba. 5 meses depois, Lord Carnarvon, o fiador da empreitada de Howard Carter, morreu em circunstâncias misteriosas. Dizem que se não foi ele, foi alguém da equipe, se deitou, o cachorro também se deitou e todas as luzes de Londres se desligaram, se apagaram ao mesmo tempo. O Lord Carnarvon, ele estava no Egito, né, ele foi para o Egito depois da descoberta. E olha a curiosidade muito interessante. Quando ele morreu, eles perceberam que no rosto do Lorde possuía uma mancha, um sinal. E quem tinha esse mesmo sinal? Tutankhamon, né? 10 pessoas até 1929 tiveram contato com o faraó menino e também vieram falecer de formas muito estranhas.
para vocês verem que isso não é só dessa equipe. Eu há muito tempo atrás eu vi um vídeo sobre a maldição de Tutancâmon, né? E conta uma das histórias que o faraó menino ele fez uma viagem além do Egito, para fazer um tipo de turismo para que o povo visse o túmulo, né? Visse o faraó. E para que ele fosse comportado em segurança, ele ficou dentro de uma caixa de madeira. E quem o escoltavam eram militares. Dizem que numa dessas jornadas, dessas viagens, um soldado, né, que fazia escolta, segurava o túmulo e começou a fazer muita piadinha, falando, isso é besteira, isso daí não acontece, não existe. Quer ver? Ele foi e deu um chutão na caixa e falou assim, quero ver se vai acontecer alguma coisa comigo. Vocês estão vendo? Não aconteceu nada. Pouco tempo depois, um objeto, parece que uma escada, caiu em cima do pé, da perna desse soldado. A mesma perna que ele chutou o túmulo, a caixa que transportava Tutancâmon. E essa perna nunca mais foi a mesma, tá? Dos judeus, dos egípcios, desculpa, a gente vai para os judeus, né? Os hebreus, eles passam por uma mudança, né, muito grande, principalmente na forma como eles são conhecidos, né? Tem essa mudança dos hebreus para os judeus. Então, eu até poderia falar dos hebreus, mas como a gente vai falar do rei Salomão, que ele era um rei judeu, então eu não tenho como eu estar falando dos hebreus, tá? Lembrem-se que os hebreus, eles saíram lá do Egito com Moisés, atravessou o Mar Vermelho e andaram por décadas para chegar à Terra Prometida, que hoje seria Israel, né? E nesse período, no período talmúdico, né, fazia-se o uso da magia cabalística, que era uma tradição judaica mística que usava a magia branca, tá? E que era reservada apenas para elite. Então vocês verem que o povão não tinha tanto benefício assim, né? E que separava através da espiritualidade o que era as forças boas, né? Que é o Qeliphot, né? Quer dizer, as forças más, que se chamava Qeliphot, ou impuras, né? Em oposição ao divino, ao bom. E com isso a gente também tem a presença das escritas do rei Salomão, né? Aquele mesmo rei que está nas velhas escrituras no Antigo Testamento, em que duas mulheres foram chorando, esgoelando, né? Porque alegando quem era mãe, que as duas eram mães de um bebê. E é claro, não existia o exame de DNA na época. Ele então foi sábio, né? Usou a sua inteligência e falou o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte então, vamos cortar a criança ao meio e vamos dar uma para cada uma. Uma falou:
melhor meio bebê do que nada. E a outra, não, por favor, eu deixo com ela, mas não faço isso com meu filho. Então o rei percebeu que a verdadeira mãe é aquela que colocaria seu amor acima de tudo, né? Seu amor pela criança acima de tudo. Então ele deixou a criança com a mãe, que disse que podia deixar com a mulher que tinha concordado de cortar a criança no meio. Nunca vi uma coisa dessa, mas tudo bem, né? Tem mulher e mulher. Bom, esse mesmo Salomão, ele recebeu um selo, né? Um anel, que ele, por Deus, né? Que ele podia controlar jeans. Não é o jeans, a palavra não é o tecido jeans, é o jeans, D-J-I-N-S. Entidades muito conhecidas pelo islamismo, tá? E que ele podia também controlar demônios, que eram shayatins. Salomão também ele possuía um grimório contendo 36 pentáculos que podiam fazer a ligação do plano físico aos planos sutis, né, os planos divinos, ao inferno, né? E esse grimório ele possuía, de acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo, no século I, mais de 3.000 encantamentos que podiam curar doenças causadas por demônios e fazer exorcismos, né? E também não sabemos, na verdade, se isso é real ou não, né? O Flávio Joséfo tinha um acesso muito maior que a gente das coisas do rei Salomão do que nós, óbvio, né? Porém, na Idade Média, somente 122 desses 3.000 encantamentos, né, foram transcritos em grego, francês, né, e se tornaram o testamento de Salomão, e que também conhecemos com as clavículas de Salomão, né, em que eles podiam usar para exatamente invocação demoníaca, né, as questões demoníacas, de magia demoníaca, é o que dizem, né? Eu não vejo nada demais. Bom, e esses manuscritos, a clavícula, né, o Testamento de Salomão, ele foi escrito exatamente entre o século XV e o século XVIII, né? Sendo que 9 dos manuscritos não se sabe realmente se foi nesse período, né? Não se tem uma data específica de quando foi escrita, mas ou quando foi inserida, né? Porque eles já existiam, mas com aramaico, né? Com escritas antigas. Lá dos judeus nós vamos para a Pérsia. Na Pérsia a gente tem uma religião que existe até hoje, tá? Mas ela vem perdendo força ao longo das décadas. Antigamente não se tinham templos, né? Coisa que hoje em dia eles viram a necessidade de ter, que é o masdeísmo. Eu preciso ler isso porque eu tenho um problema sério de ler da religião masdeísta, que é uma religião que tem um dualismo entre o Deus,
bem e o mal. O deus Ahura Mazda, que é a representação do bem, da luz, e o deus Arimá, que é a representação do mal e das trevas. O deus Ahura Mazda, ele tinha um rito feito por sacerdotes mazdeístas, que chamava ritual do fogo. Eu não sei se esse ritual ele se mantém até hoje, então eu não me adentrei, tá? Mas naquela época eles faziam um rito do fogo, que era para dar forças ao Deus. E essa religião, eles usavam esse fogo sagrado exatamente para que o Deus Ahura Mazda pudesse ter forças para combater o Deus Arimá, né? E eles utilizavam também canções, entoar palavras mágicas para fortalecer o fogo. Então, ou seja, aquele fogo não poderia ser apagado, porque senão o próprio Deus poderia ficar fraco. Era de suma importância manter o fogo. Então era uma chama eterna, né? E dessa religião nasce o zoroatrismo, que foi o quê? A compilação de ensinamentos do mazdeísmo com crenças populares de diversas localidades do Império Persa, pelo profeta Zoroastro, né? E quem eram os sacerdotes do zoroatrismo? Os magos, né? Os gregos os chamavam de magi, e os romanos, né, eles chamavam de magoi. Então aí a gente já começa a surgir o termo magos. Mago, né? Como a gente também conhece como Mago Merlin, né? Essa ideia de mago, eles eram sacerdotes zoroatristas, né, da antiga Pérsia. Então olha que curioso, o termo mago, ele existe até hoje, mas ele só existe por causa do zoroatrismo. Ele tem uma força muito grande no zoroatrismo. E a gente não pode falar desses magos sem a gente citar os famosos 3 reis magos que se encontram na Bíblia. De acordo com o zoroatrismo, os magos, eles eram conhecedores da astronomia, astrologia, lembrando que antigamente a astronomia e a astrologia, eles eram algo único, eles não eram coisas diferentes. E eles também eram conhecedores de alquimia e outras formas de esoterismo. Os magos também, eles foram muito influenciados, eles eram influência dos goes, né, que eram as praticantes da magia. Então aí a gente também começa a criar uma conexão com o termo Goetia. Sim, a gente conhece a Goetia de hoje em dia, mas a Goetia ela começa a dar sinais de seu surgimento aqui na Pérsia e criando uma identidade na antiga Grécia / Roma, né? Os magi, né, que eram mais de um mago, na Bíblia se descreve apenas 3, porque eram 3 presentes.
Porém, os textos apócrifos dizem que tinha o nome de Belchior, Baltazar, agora não lembro do terceiro nome. Bom, pois eu lembro e falo. E não tem uma ideia exata de se eram realmente 3 ou não, mas como tinha só esses 3 nomes nos textos apócrifos e também eram 3 presentes, eles não podemos afirmar que haviam mais ou não, tá? Normalmente eles mandavam em pouca gente, mas vamos manter os 3 reis magos porque é assim que a civilização atual conhece. E esses magi, eles tinham, como eles conheciam a astronomia e a astrologia, eles fizeram uma previsão de que haveria o nascimento do rei dos judeus. Gente, eles não eram judeus, eles eram zoroatristas. Então eles podiam inclusive ver o nascimento do rei dos judeus. E quando surge uma estrela muito específica, né, que hoje conhecemos como a estrela de Belém, eles viram, então o rei dos judeus nasceu. E através da estrela de Belém, eles foram guiados até a região onde ele nasceu. Eles chegaram a falar com o rei Herodes ficou louco da vida, porque ele não aceitava o tal rei dos judeus. Ele fez o massacre das crianças nascidas, dos meninos nascidos, né, nos natituros. E os magi, quando eles foram até a manjedoura em que Jesus se localizava, se encontrava, né, guiados pela estrela de Belém, né, eles levavam consigo 3 presentes muito importantes para aquele período, e para eles, né? Primeiro, que era o ouro, que era a ligação, que era a confirmação do rei com a realeza, né, do menino com a realeza, porque afinal, qual o rei que não tem ouro, que não é rico, né? Depois a gente descobre que Jesus, ele vinha ter uma riqueza espiritual muito grande, né? A gente vem a mirra, que é uma resina, né, que conecta a humanidade, porque afinal a resina era algo que os homens usavam para questões mágicas, meditativas, né? E o incenso, porque conectava o humano com o divino, ligava essa conexão ao divino, porque muitos dos incensos eles eram trabalhados exatamente, eles eram preparados exatamente para a conexão ao divino, né? E deixa eu ver aqui, ele sofre, o zoroastrismo ele passa a sofrer mudanças após a dominação da Macedônia. Quem eram os macedônicos? Grupo civilizatório que ele se focaliza lá na Grécia, né? E que passa a ter a serem denominados helênicos, ou seja, os gregos, tá? Então eles passam a sofrer uma dominância muito grande pelos macedônicos. Temos uma figura muito importante dos macedônicos aí, que é o Alexandre Grande, né? Que ele invadiu diversas civilizações, inclusive a Pérsia. Nossa jornada ela vai terminar exatamente na civilização greco-romana. Como esse vídeo já está ficando
bem cansativo, eu vou fazer uma segunda parte, porque a gente precisa entender o quanto os grupos da Grécia e de Roma, porque os dois eles tinham um pensamento muito parecidos, né? Um trabalhava com o outro. Eu quero dar uma atenção especial sobre isso, tá? Então a gente vai encerrar nesse vídeo de agora. Espero que tenham gostado. Desculpa a bagunça aqui, gente, mas infelizmente no momento é o que eu tenho de espaço. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe. Se tem alguma dúvida que eu posso tirar, tirarei no próximo vídeo. E curtem e se inscrevam. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.